Após a primeira reunião do presidente Lula com ministros depois dos resultados do primeiro turno da eleição do domingo, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reconheceu o crescimento dos partidos do Centrão. Ele defendeu, no entanto, que não há relação direta entre as eleições municipais e as nacionais em 2026. André Anelli. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reconheceu o avanço dos candidatos que compõem o chamado Centrão no primeiro turno das eleições. Padilha se referia a casos como o PSD e o MDB, os dois partidos que mais elegeram prefeitos, com mais de 800 nomes cada um espalhados pelo Brasil. O ministro afirmou que as legendas mostraram força e que a avaliação do governo é positiva por dois aspectos. Primeiro, é que os partidos fazem parte da base de apoio do governo federal. E segundo, que, apesar do crescimento do Centrão, o PT, do presidente Lula, também aumentou o número de prefeituras no país. Obviamente fizemos um balanço, não só o presidente, mas o conjunto dos ministros. Primeiro, do crescimento em número de prefeituras e vereadores e vereadoras em relação ao que tinha em 2020, do conjunto dos partidos que apoiam o presidente Lula. Tem um crescimento muito importante. Só o PT teve um aumento de mais de 40% em relação a prefeituras que se elegem agora em relação ao que era 2020. Então, o conjunto de partidos que apoiam o governo, com lideranças, que tem ministros, também tiveram um crescimento expressivo, o que mostra, que esse conjunto de partidos tem um enraizamento importante nas eleições municipais. Alexandre Padilha deu essas declarações logo depois da primeira reunião ministerial promovida pelo presidente Lula aqui no Palácio do Planalto depois das eleições. Entre os temas discutidos estavam as prioridades do governo nas campanhas de segundo turno. Lula deve dar uma atenção especial a Guilherme Boulos em São Paulo, como já aconteceu no primeiro turno, e também a outros candidatos como Igor Normando em Belém, Evandro Leitão em Fortaleza e Fuad Noman em Belo Horizonte. Lula foi criticado pelo PT e por partidos da base por não ter se dedicado a campanhas pelo Brasil de forma presencial. Padilha afirmou que o presidente se mantém disposto a apoiar os candidatos no segundo turno em locais considerados estratégicos. De Brasília, André Anelli.